Sou a irmã Silvonete Aparecida Soares, das Irmãs da Copiosa Redenção. Nós vamos fazer uma série de programas aqui no programa Com Fé Venceremos, falando sobre espiritualidade. Nós vamos trabalhar a espiritualidade a partir de Thomas Merton. Ele era um monge norte-americano, dos monges trapistas, e ele condensou, sobre a antropologia espiritual, um livro chamado Mastigando as Verdadeiras Sementes, as Novas Sementes de Contemplação. Então nós vamos cada dia trabalhar um item que ele trouxe nesse caminho de espiritualidade. E hoje, nesse nosso primeiro programa, nós vamos falar sobre a dimensão do falso eu que Thomas Merton apresenta. Então ele diz que o ser humano, o falso eu, que é o ser humano que tem um vazio dentro de si e que tenta se realizar a partir da busca de preencher esse vazio. Então, quando o homem se desconecta dessa relação com Deus, ele vive, então, o falso eu. Então, o falso eu, então poderíamos dizer que é o homem desconectado da sua relação primordial com Deus, aquele que preenche esse vazio que é próprio do ser humano. Então, o ser humano, quando busca no prazer, no ter, no poder, quando o homem faz um caminho de uma busca de separado de Deus, se autorrealizar, ele vai sempre mais se afundando nesse caminho do falso eu. Então, nós vivemos numa sociedade que nos prega isso. Vivemos numa sociedade que diz que você tem que se autorrealizar. Mas o ser humano só pode viver uma relação de plenitude na sua relação com Deus. Então, esse vazio que Thomas Merton fala que é um buraco. Se nos relacionamos com Deus, esse buraco, esse vazio que nós temos, ser humano, ele se torna um sentido positivo. O que é isso? Aqui nesse espaço desse buraco é o lugar que a vida de Deus pode fluir dentro de nós. Então, na relação com Deus, o ser humano vai, então, encontrando seu verdadeiro sentido de existência e vai se realizando. Por quê? Com outros seres humanos, nós podemos não nos relacionar, mas isso não vai afetar aquele projeto de existência que nós temos. Porém, com Deus, se o ser humano se desconecta de Deus e vai viver uma vida de autorrealização, ele não cumpre aquele projeto que ele foi chamado a ser. Não é possível se realizar fora desse caminho de relação com Deus. É isso que Thomas Merton trabalha. E ele vai trazer, então, o ódio de si mesmo que o ser humano tem nesse caminho de vazio. E nós vamos aprofundar isso, nesse caminho espiritual que nós vamos fazer neste programa. Mas ele vai dizendo que o ser humano desconectado de Deus vai se distanciando de tal forma que ele tem dentro de si um vazio que leva até uma inautenticidade. E então o caminho do falso eu, esse caminho onde não buscamos a nossa espiritualidade, onde numa sociedade nós vamos nos aglomerando à massa, nós vamos então cada vez mais nos tornando seres humanos inautênticos. Ser autêntico nesse caminho espiritual só é possível nessa relação com Deus. Então Thomas Merton traz isso numa profundidade, traz isso com conteúdos, inclusive dizendo que quando o ser humano está na massa, ele
age, né, aglomera-se com outros seres humanos que estão vivendo esse caminho de inautenticidade e ele age movido por essa massa, nessa negação do seu projeto mais primordial, que é o projeto de viver uma vida de relação com Deus. Então, Deus que nos chamou à existência, nos chamou para uma vida de relação com Ele. Nos chamou para um caminho de intimidade, um caminho onde Deus nos revela. Nós somos revelados por Deus. Não é possível viver uma vida separado de Deus e ser um ser humano autêntico, né? A nossa salvação é a relação com Deus. É nela que eu vou descobrir, eu, Silvonete, quem sou eu. Nessa relação com Deus, Ele vai me revelando quem sou eu. Então, o nosso caminho, e a gente fala tanto de santidade, quando fala de espiritualidade, nós falamos muito de santidade. Então, o que é a santidade? A santidade não é um lugar. A santidade, ela é um caminho. Num caminho de configuração com a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos nos santificando. Nessa relação com Ele, nesse caminho, vamos viver então o nosso processo de santificação. Então, onde está a revelação de Deus para a nossa santidade, né? No nosso caminho de santidade? No caminho. É caminhando nessa relação com Deus, é estabelecendo cada dia mais um caminho de intimidade com Ele, que nós vamos então nos conhecendo. E nesse caminho de autoconhecimento, nos reconhecendo a Deus. E aí correspondendo àquele projeto que Ele nos chama. Então, depois nós vamos aprofundar mais sobre essa dimensão da configuração com a pessoa de Jesus Cristo nos próximos programas, né? Mas hoje o que é importante para nós? Entender que o ser humano foi chamado à existência, que existe uma possibilidade de plenitude, que existe um vazio no ser humano, a gente vai também aprofundar um pouquinho mais isso, mas somente na relação com Deus. Então, o que é em Thomas Merton o falso eu? O falso eu em Thomas Merton é o ser humano desconectado de Deus. Então, tem uma historinha da roupa do rei que traz essa dimensão da nudez do ser humano, né? Um rei muito vaidoso que queria demonstrar, né, para as pessoas que ele era muito inteligente, né? Então, chegaram os vigaristas e disseram que iam fazer uma roupa para o rei que ninguém tinha igual. Só ele ia vestir aquela roupa. Mas aquela roupa só era vista por pessoas que eram muito inteligentes. E eles passam dias ali confeccionando, cenando, né? Que estavam fazendo aquela roupa, aquela roupagem do rei. E até que chega um dia que o rei anuncia para todo mundo que vai ter o desfile daquela roupa. E os vigaristas pegaram muito dinheiro. Aí no dia do desfile pegaram o dinheiro e foram embora e o rei foi desfilar. Todo o povo daquele reinado estava presente. E o rei não via a roupa. Ele não via a roupa porque ele estava nu, né? E ele sai então no desfile. Até que uma criança, né, todos olham para o rei, vê que ele está sem roupa, mas ninguém tem coragem de admitir que não estava enxergando, porque tinha sido anunciado que só enxergaria quem fosse muito inteligente. Então, uma criança virou e disse: mãe, mas o rei está nu. E aí todo mundo, né, aquilo virou um eco e o rei viveu uma humilhação em praça pública. Nós, seres humanos desconectados da relação com Deus, somos esse rei. Esse rei que está nu, mas que nega a sua própria nudez. Então, vamos descobrir quem realmente somos nessa relação com Deus. Não podemos viver desligados, desconectados, e aí ser alguém que foi chamado a ser. Então, queria deixar hoje, né, nesse programa, para a gente meditar. Como eu estou vivendo
a minha espiritualidade, o meu caminho de espiritualidade, esse meu caminho de relação com Deus. Como nós estamos vivendo? Dom Bernardo Bonovics dizia que a espiritualidade é a minha vida vivida na presença de Deus. Então, que nós possamos viver a nossa vida na presença desse nosso Deus que se revela, e muito mais do que isso, nos revela a nós mesmos. Então, até o nosso próximo programa.